vou me apresentar e aí eu começo a fazer a descrição também nos slides. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu tenho aqui com vocês. Ela tem algumas imagens, eu vou tentar descrever essas imagens também. E à medida que a conversa for acontecendo, aí eu vou pontuando algumas coisas. Vou pedir para que vocês guardem as perguntas para o final, que se eu começar a interagir com vocês, eu vou estourar o tempo. No final, eu respondo todas as perguntas. Se for permitido, eu vou compartilhar depois esta apresentação com o Neymar. Ele já tem minha autorização para repassar o meu contato para todos. Se alguém depois quiser me fazer alguma pergunta em particular, de forma privada, pode me acionar, não tem nenhum problema. E aí eu vou tentar responder tudo o quanto antes, né? Eu sou o João, tenho 49 anos, eu moro em Santo André, em São Paulo, né? Eu sou caucasiano, tenho a barba comprida, as pessoas acham que eu tenho cara de mago, mas não é por causa do tarô. Isso foi uma outra coisa que eu fui deixando a barba crescer. Um pouco sobre a minha história, eu trabalhei, antes de ser tarólogo, astrólogo, trabalhar como terapeuta, eu trabalhei 18 anos na área de recursos humanos, foi onde eu conheci o Neymar, uma pessoa que eu sou muito grato pelo convite e muito grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Eu aprendi demais estando com ele, é uma pessoa muito íntegra, foi um parceiro meu de mais de um ano de trabalho, aprendi muito todo dia, foi talvez a pessoa com deficiência visual que eu trabalhei mais próximo, então cresci muito com isso e sou muito grato pela oportunidade, pela lembrança, ao nosso presidente também por abrir uma oportunidade para falar de um tema tão polêmico, envolto de tanto misticismo, tantas histórias. Eu vou tentar trazer algumas curiosidades, contar um pouquinho dessa história para vocês, e aí, à medida que a conversa for caminhando, a gente vai falando. Eu vou compartilhar a minha tela agora, principalmente para eu não perder a minha linha de raciocínio. Então, eu sou tarólogo, astrólogo, trabalho com terapeuta holístico, né? Faço a leitura oracular, que é a leitura do jogo de tarô, das cartas, né? Também dou aula de o que a gente chama de alfabetização para iniciantes no tarô e também dou aulas de especialização para pessoas que já leem o tarô e querem aprender outras técnicas. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela USP, sou pós-graduado em História da Cultura pela PUC aqui de São Paulo, pós-graduado em Sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo e, como eu falei, eu trabalhei muito tempo em recursos humanos. Eu acho importante contar um pouco de quem eu sou, até para me apresentar para quem não me conhece, e para as pessoas perceberem também que eu não nasci tarólogo. Eu fiz outras coisas, eu tenho uma outra história, e a história de cada pessoa, seja profissional, seja pessoal, vai compor o profissional que esse tarólogo vai ser, para quem tiver interesse depois de saber mais ou de aprender sobre esta arte, né? Um pouco antes de começar a reunião, eu estava comentando com o Neymar uma coisa muito interessante que me ocorreu no final do ano passado. Eu participei de um encontro na Espanha com outros tarólogos, um encontro internacional. Eu já sabia, mas agora eu tive contato com eles sobre pessoas com deficiência que leem o tarô, né? Nós temos uma imagem de que eu preciso das cartas, que eu vou contar um pouquinho para vocês, para poder fazer a leitura. E, na verdade, o que eu vou contar para vocês é que o tarô é um alfabeto simbólico que representa imagens que são arquetípicas. Então, a leitura das cartas, a leitura do destino, ou a função que a pessoa está tendo ou utilizando o tarô para fazer, ela transpõe o baralho, né? É uma outra técnica, é uma outra forma e não está na carta. Está na percepção e no conhecimento que a gente tem, né? Eu também tenho um amigo em Porto Alegre, aqui no Brasil, ele trabalha com o ensino para deficientes auditivos, que é uma outra barreira, porque precisa ser alfabetizado em Libras e transpor em Libras esse conteúdo simbólico é um desafio bem interessante, mas é uma outra história para a gente contar uma outra hora, né? Faz mais de 20 anos que eu estudo tarô. Em 2017, eu idealizei o Oráculos, que é uma escola, é o formato que eu uso hoje para atender as pessoas, para compartilhar conhecimento. O meu objetivo era levar para as pessoas, principalmente, autoconhecimento, para os meus alunos, para os meus consulentes, que é a palavra que a gente usa para as pessoas que vêm procurar uma leitura de tarô, de uma forma mais humanizada, mais contemporânea,
menos mistificada, porque tem muito misticismo que envolve essa ferramenta, muito mais no sentido de orientação do que de previsão. Tem muita gente que procura um tarólogo para ter uma previsão, e eu sempre digo para as pessoas que o mais importante é você dar uma orientação. E se eu dou uma previsão, a pessoa senta e fica esperando acontecer. Quando eu dou uma orientação, ela vai fazer o caminho para que aquela situação se resolva da forma como ela quer, né? Nesses 20 anos estudando, eu fiz muitos cursos no Brasil, fiz cursos fora também, para ter uma visão bem abrangente sobre o que é esta ferramenta, o que é esse oráculo, que eu já explico um pouquinho para vocês também. Eu sou muito conhecido fora do país e aqui também, porque eu tenho um trabalho pioneiro com o tarô, que é o uso dele para a interpretação de sonhos, que é uma coisa que pouca gente no mundo ainda fala sobre isso, que é fazer uma ponte entre os símbolos do tarô e os símbolos que estão no mundo onírico, no mundo dos sonhos, para ajudar a pessoa a entender por que ela está tendo aquele sonho. Seja um sonho perturbador ou um sonho recorrente. Então, são formas de eu ajudar a pessoa a entender. É uma coisa que eu trabalho nas minhas consultas. Então, eu me apresentei aqui na Paraíba, no Encontro Nova Consciência, no Congresso Internacional em Portugal, no Congresso Nacional aqui no Brasil, e uma tertúlia também em Portugal em 2022, além desse encontro que eu falei para vocês que foi na Espanha no final do ano passado, né? Antes de começar a falar sobre o tarô e explicar como que isso funciona, primeiro eu tenho que explicar para vocês que existem dois tipos de oráculo, né? Oráculo é toda ferramenta que eu uso aqui no plano físico para acessar uma informação que pode estar no campo espiritual, que pode estar falando do destino, que pode estar falando de autoconhecimento. E essa distinção é importante porque às vezes a pessoa me procura fazendo uma pergunta que não é o tarô a melhor ferramenta para responder, né? Às vezes tem perguntas que outras ferramentas oraculares respondem melhor. Então, existem dois tipos de oráculo, né? O slide que eu estou mostrando agora fala desta distinção. Primeiro, os oráculos que a gente chama de oráculos do ser, que falam de quem você é, da história que você tem, de onde você veio, do seu caminho de vida, né? Que não levam em consideração o seu livre-arbítrio. Aqui, principalmente a astrologia, a numerologia e a quiromancia, que é a leitura das mãos. Eu sei que recentemente teve uma pessoa aqui também dando uma palestra sobre a etnia cigana, e a quiromancia é uma arte que eles conhecem bastante, com muita profundidade. Então, toda vez que você quer me perguntar sobre o ser, quem você é, por que você é desta forma, esses oráculos respondem melhor. E os oráculos que falam do estar, de como você está, de como você está se sentindo, de como você vai estar no futuro, seja ele próximo, um pouco mais distante. Aqui eu tenho o tarô, as runas, os búzios, o I Ching, a Síbila, que é um baralho um oráculo de cartas italiano, e as cartas ciganas. Então, dependendo da pergunta que a pessoa faz, eu tenho essa distinção para que eu possa respondê-la melhor. Então, um exemplo para isso ficar bem claro. No começo da minha carreira, as pessoas me perguntavam sobre a minha vocação. Qual é a minha vocação? Eu tenho uma questão profissional, que eu estou meio perdida, não sei se eu estou na área correta. Qual a minha vocação? Quando a gente faz uma pergunta como essa, eu tenho que olhar nos oráculos que falam do ser. A astrologia me ajuda a responder isso. O tarô não é muito objetivo, porque ele fala muito de como você está. Então, se você me perguntar, estou no caminho certo? É esta a minha vocação? Esta é a minha profissão? Tenho coisas para aprender aqui? A gente está falando do estar, então o tarô responde melhor. Mas quando a gente fala de algo muito profundo do seu ser, a gente tem que olhar isso de uma outra forma, para um outro oráculo. Isso é legal porque é importante fazer essa distinção. Eu vou ensinar para vocês hoje. O tarô responde muita coisa, mas ele tem alguns limites. E um dos limites é esse, quando você começa a me perguntar sobre questões que falam muito da sua história. Então, às vezes a pessoa me procura e pergunta, eu vou encontrar o amor da minha vida? Aí eu digo para ela, não sei, né? A gente tem que olhar isso num oráculo que fale dessa história de uma forma mais profunda. O tarô não vai responder isso de forma objetiva. Toda vez que a gente fala de tarô, a gente fala do estar. Então, se agora você está pronto para encontrar esta pessoa, seria a melhor pergunta. E o tempo é muito importante, né? Quando eu falo de oráculos do estar,
eu enxergo no máximo um ano à frente a orientação ou a previsão que a pessoa está me pedindo. Né? Quando você fala o amor da sua vida, pode demorar mais 10 anos, mais 15 anos para surgir. Agora, se você me pergunta, vou encontrar este ano? Vou encontrar nos próximos 6 meses? Aí o tarot tem condição de responder se sim ou o que você tem que fazer por isso. Essa distinção é importante até para que eu consiga orientar a pessoa quando ela me procura e para você saber, né, as questões que você tem, qual a melhor ferramenta pode te ajudar a ter essa informação, né? Então, o próximo slide tem uma imagem muito antiga de um afresco romano, e aqui eu falo um pouco sobre essa coisa do oráculo, né? Que é o que eu disse para vocês. É todo um instrumento que eu uso aqui para conseguir acessar informações, seja por adivinhação, seja de orientação, seja de autoconhecimento, neste plano, materialmente, para ajudar as pessoas a perceber isso. Né? A palavra oráculo vem do latim oraculum, que é falar. Né? A raiz dessa palavra é falar. O oráculo fala com você. Qualquer um dos dois tipos, mas ele nos traz uma mensagem referente ao que a pessoa está perguntando. E uma palavra que eu vou usar muito é arcano. Né? Os arcanos do tarô, os 22 arcanos, né? O arcano do carro, o arcano da morte. A palavra arcano significa segredo, se eu fosse traduzir diretamente. Então, o tarô fala de segredos, desses segredos, dessas imagens que contêm uma representação arquetípica de um inconsciente coletivo, de uma situação que a pessoa está vivendo. E arquétipo é uma outra coisa. Né? Então, por exemplo, uma das cartas do tarô é a carta da Imperatriz, que é associada à imagem da mãe. Quando eu falo essa palavra mãe, em cada uma das pessoas que está me ouvindo, elas têm uma imagem referente a isso, que pode ser da sua própria mãe ou de uma figura mais abrangente, que é a ideia do tarô. Ali eu tenho uma representação abrangente. Eu não consigo capturar o arquétipo numa imagem, numa representação muito objetiva. O que a gente faz é ter uma representação deste arquétipo, que são as cartas do tarô. Tudo que eu falo de arquétipo, eu estou falando de um inconsciente estruturante, muito profundo. Né? Por exemplo, a palavra carro. Quando eu falo carro, na cabeça de cada um de vocês vem uma imagem. Como que eu vou representar isso? Então, eu tenho uma representação arquetípica de uma carta que fala sobre o carro. E aí ele vai ter um significado dentro de uma estrutura, que é um pouco do que eu vou contar para vocês. Né? A próxima imagem que eu estou usando tem um castelo de cartas que é feito com as cartas do tarô. E aqui eu pergunto, o que é o tarô? Para começar a responder para vocês de forma objetiva o que eu estou fazendo aqui. Então, uma das formas de definir é que ele é um alfabeto simbólico composto por 78 cartas. 22 arcanos maiores, que são essas representações arquetípicas, que falam do macrocosmo, do destino, do inconsciente, da orientação, né? De uma forma muito macro, como uma situação ou uma pessoa está na sua vida. E os 56 arcanos menores, que falam da manifestação disso, o microcosmo. Como que a pessoa está percebendo aquela situação. Então, a leitura, ela tem um momento que eu falo do destino e outro como a pessoa está percebendo aquela situação. Por vezes, o destino pode estar super aberto, caminhos abertos, mas a pessoa não está percebendo isso. E numa leitura eu consigo orientar como que ela tem que olhar para essa situação, o que ela deve fazer para perceber isso de uma forma mais objetiva. Por isso que a gente fala, e eu trabalho muito com essa ideia, que para se ler o tarô é preciso passar por um processo de alfabetização. Né? Você vai aprender a ler esses conteúdos, essas representações arquetípicas, que podem estar nas cartas ou que podem ser acessadas de uma outra forma por esse inconsciente que eu estou tentando explicar para vocês. Ele transcende o conteúdo da carta, mas a carta é um primeiro guia, é uma forma da gente estruturando o conhecimento. Né? Demora-se para aprender o tarô. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é não acreditem em cursos de final de semana, cursos de um dia. Venha ler o tarô no sábado, na segunda-feira você já vai estar lendo o tarô. Isso não é verdade. Né? São muitos meses. O meu curso completo, para a pessoa conseguir ler e responder qualquer pergunta com segurança, ele é no mínimo um ano, uma vez por semana, para que a pessoa vá entendendo todas as possibilidades que vão se compor
nessas 78 cartas, né? Como é que isso vai funcionar numa leitura? E tem muita gente que vocês vão ver vendendo curso rápido, curso de 2, 3 horas para você ler o tarô. Não é bem assim. É um conhecimento muito profundo, muito complexo, mas é muito interessante da gente aprender, da gente fazer, da gente vivenciar este oráculo, né? Nem todo mundo que faz o curso comigo vai ser um tarólogo profissional. Tem muita gente que procura só ler para autoconhecimento, ler para si mesmo, para ter uma orientação no seu momento de vida. Eu já dei aula para artistas, principalmente de teatro, que estavam trabalhando no desenvolvimento de um personagem e queriam ter um contato mais profundo, até para o próprio tarô ajudar a compor esse personagem. Então, como eu disse, ele responde, ele ensina, ele ajuda em muita coisa, mas ele tem alguns limites com relação ao tempo, com relação ao tipo de pergunta que você está fazendo. Quando a gente vai se consultar, é muito importante que você tenha uma questão, né? Tem alguns métodos de jogo, e eu já vou explicar isso, que a pessoa não fala nada, e eu saio falando da vida dela, mas normalmente a pessoa me procura com uma questão. Eu estou com um problema profissional, eu tenho um problema no meu relacionamento, e esta questão vai ajudar a definir o tipo de oráculo e a melhor forma de eu poder dispor as cartas na mesa e fazer a leitura para a pessoa. O próximo slide tem 3 quadros, né? Então, o primeiro, falando da estrutura do tarô, como eu falei para vocês, 22 arcanos maiores, 56 menores. Mais 40 cartas, que são as cartas numeradas, né? Então, dentro desses 56, 40 cartas são as numeradas, de 1 a 10, que são os naipes de paus, de fogo, de copas, de paus, de ouros, copas e espadas. É o baralho comum, né? O tarô é uma expansão do baralho comum, ele tem mais cartas, né? Tem gente que lê baralho comum, a gente chama isso de cartomancia francesa, né? A pessoa pega um baralho simplesinho na padaria e ela tem algum tipo de afinidade ou alguma questão espiritual que ela consegue, às vezes, acessar esse conteúdo e ler tranquilamente. Então, 22 arcanos maiores falam do macrocosmo. Dentro dos 56 menores, eu tenho 40, que são as cartas numeradas de 1 a 10, nesses naipes, e mais 16 cartas de corte. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, 4 para cada naipe, para cada um dos 4 naipes. Que vão me falar se a pessoa tem um poder sobre aquilo, como que ela está reagindo, a força que ela tem sobre uma determinada situação. A combinação de tudo isso dentro de uma leitura é que vai me dar a resposta que a pessoa está precisando, né? E aí vamos começar a desmistificar um pouco. O tarô, ele não surge como um oráculo. Ele surge mais ou menos 1500, 1440, quando a gente tem os primeiros registros, como um jogo lúdico. É um jogo de cartas, que é muito parecido com canastra, ou para quem lembra do Super Trunfo, que era um jogo que a gente tinha desenhos de aviões ou de carros para ver quem era o mais rápido. Então, são comparações de cartas que você tem uma escala que vai dizendo quais estão à frente num determinado quesito, né? O tarô surge como um jogo lúdico. Até hoje, na França, principalmente, tem campeonato de tarô. As pessoas vão para jogar cartas, né? E quando eu falo que tem campeonato de tarô, as pessoas me perguntam se tem um monte de tarólogo vendo quem adivinha mais ou quem acerta mais uma previsão. Não é isso. É um jogo lúdico. Até hoje, ele tem essa função lúdica também. Mais ou menos no século XVII, XVIII, é que começam a aparecer os primeiros profissionais, os primeiros livros são publicados falando do uso do tarô para uma função oracular ou para outras funções que estejam ligadas a artes divinatórias, à magia, à alquimia. Então, depois que ele toma este viés, né? Então, é importante entender que ele começa em 1440, vamos colocar assim. Isso é muito recente. Porque quando eu falo de runas, que é um outro oráculo que é composto por pedrinhas que tem desenhos e símbolos, muito ligado ao povo nórdico, a gente está falando de 2000 anos. O I Ching, que são varetas que também têm inscrições, 3000 anos. E quando eu falo de astrologia, eu falo de 5000 anos. São 5000 anos que eu olho para o céu, interpreto a posição dos astros e vejo como é que isso vai reagir
aqui no nosso plano físico, né? E o tarô tem 500, 600 anos, é muito pouco comparado com os outros. Por isso que ainda tem tanta dúvida e tem tanta gente que fala, às vezes, um monte de bobagem sobre isso, né? Quando eu comecei a estudar, eu era muito orgulhoso e eu falei, eu vou aprender sozinho. Vou comprar os livros, e eu vou estudar, e eu vou me virar, e eu vou fazer. E eu fui, estudei muito, mas aí eu percebi que as informações do livro, por vezes, elas eram desencontradas. Um livro afirmava uma coisa e outro afirmava outra. E aí a conta não fechava, e eu fui procurar ajuda, e falei, alguém tem que me orientar com relação a isso, fui procurar pessoas mais experientes que eu, engoli meu orgulho. E aí eu aprendi que existem duas linhas principais para a gente pensar essa estrutura e ensinar o tarô. A linha simbolista, que vem principalmente de autores que são da França, que fala muito dessa coisa da alquimia, do símbolo, da representação arquetípica. E os cabalistas, que falam da Kabbalah, que são autores principalmente ingleses, que pegam a árvore da vida, as Sefirotes, que é uma disposição de esferas que lembra uma árvore, e ali dentro eles colocam as cartas do tarô, e ali eles vão dando posicionamentos filosóficos, percepção de momento, de orientação que a pessoa está. Essa distinção é importante porque daí eu entendi porque tem livros contraditórios e que eu tinha que estar mais atento à linha que eu queria seguir para poder aprender, trabalhar e ensinar isso de uma forma mais objetiva. Então, se alguém tiver interesse em começar a estudar sozinho, precisa ter este cuidado, porque se você pega livros misturados de autores que vêm de linhagens diferentes, você vai ter uma dificuldade de perceber como é que funciona e como é que a coisa pode ser encaminhada. O próximo slide tem uma pintura que se chama a fortune teller em inglês, que é a previsão do futuro, é a mulher que vê o futuro. Tem uma imagem que parece uma cigana, né, com um lenço vermelho, uma senhora, um baralho exposto na mesa e duas jovens olhando para ela, né? E aí eu pergunto, para que serve o tarô? Ele serve para muita coisa, como eu falei para vocês. Orientação, autoconhecimento, magia, interpretação de sonhos, orientação de trabalho, orientação de carreira, problema de relacionamento, problema de dinheiro. Ele não vai te trazer a solução. Isso eu acho importante falar também. Ele vai te dar o caminho, a orientação e uma previsão de como você se desenrola, como é que você sai de alguma situação que você pode estar vivenciando, né? Então ele fala, primeiro, quando a gente fala de tarô, a gente fala de um oráculo, que fala de previsão, de orientação, de autoconhecimento, que ajuda em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, na conexão com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, né? A gente pode falar de toda uma parte esotérica e mais recentemente, isso mais recente ainda, principalmente de 1980 para cá, a gente começa a perceber que é possível trabalhar com o tarô também de forma terapêutica, né? Ao invés de fazer uma única consulta de orientação, eu trago a pessoa para um processo de acompanhamento. Então, são várias consultas em que eu vou desenvolver e ajudar ela a trabalhar essa questão do seu autoconhecimento e da percepção que ela pode estar vivenciando em alguma situação na vida dela, né? Qualquer pessoa pode ler o tarô, né? É preciso ter um dom especial? O próximo slide tem essas duas perguntas e uma imagem de uma mão segurando algumas cartas do tarô. E eu respondo para vocês, qualquer um pode ler, né? Qualquer pessoa. Não precisa ter um dom, não precisa ter nada místico, nada mágico. Eu já dei aula para muito ateu, que não acredita em nada, mas que acredita no tarô, porque viu que num jogo, numa leitura, existe um processo de sincronicidade. O momento que você está vivenciando e a carta que é escolhida para aquela determinada situação que você está me perguntando tem uma ressonância. Aquela carta fala do momento que você está. Então, você aprende a ler os símbolos e a traduzir isso de forma que a pessoa perceba a conexão daquela mensagem com o que ela está vivenciando. Então, qualquer pessoa pode ler, né? Até um deficiente visual. Porque se eu ensinar essa estrutura arquetípica, eu não preciso necessariamente do baralho. Ele vai servir como um guia, como um caminho para que a pessoa possa acessar essa sincronicidade e dizer para o consulente a mensagem que ele está precisando ouvir, né?
Como funciona uma leitura? Uma leitura funciona através das cartas, em que eu coloco numa determinada disposição. A mais comum é 3 cartas alinhadas uma ao lado da outra. Esse slide que eu estou mostrando agora tem 2 exemplos. Numa imagem em cima eu tenho essas 3 cartas, né? Uma ao lado da outra, que é o joguinho clássico. Passado, presente e futuro. Né? Você me faz uma pergunta, eu te falo como estava o passado, como que ela está hoje na sua vida e como é que essa situação vai se desenrolar nos próximos 3 ou 6 meses. Né? Então, entender qual é a pergunta é o que vai me ajudar a ver a melhor forma de responder através de um método de disposição de cartas, que pode ter 3 cartas, pode ter 5 cartas, num formato de cruz, que é a imagem que está aqui nesse slide também, ou 12 cartas num círculo, né, em que eu falo muitos aspectos da vida daquela pessoa naquele momento. Entendendo a pergunta dela, por que ela está procurando, eu vejo se ela precisa de um conselho, se ela precisa de uma previsão, se ela quer uma orientação, e aí o método de leitura me ajuda a responder isso da melhor forma. O consulente, quando chega aqui com alguma questão que ele está angustiado ou preocupado, ele não tem muita clareza disso. Então, parte do meu trabalho é ajudá-lo a formular a pergunta, colocar isso numa linha de tempo coerente, né? Eu enxergo no máximo 1 ano, quando eu faço um jogo de tarô. Então, se está me perguntando sobre vida amorosa, a gente tem que falar 3 meses, 6 meses, e aí eu te trago uma previsão ou uma orientação com relação ao que você está me perguntando neste aspecto, né? Uma coisa que as pessoas também me perguntam muito, é preciso consagrar o baralho? Né? Tem gente que faz uma consagração. Como a gente tem os 4 naipes, que falam de 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar, as pessoas têm uma coisa que, assim, para ele funcionar, eu tenho que consagrar ele. E nesse slide eu coloquei uma imagem que tem as cartas do tarô, tem um incenso, tem sal grosso, tem um alho, tem uma pedra, uns cristais. Não, eu não preciso consagrar, né? Isso não faz parte do processo de leitura. O que acontece é que existem tarólogos profissionais que estão linkados dentro de um sistema religioso. Por exemplo, dentro de um templo de Umbanda, a gente tem lá um dirigente, né, que ele trabalha com o tarô dentro daquele templo. Então, ele consagrou aquele baralho para utilização naquele lugar específico. Candomblé é a mesma coisa. Tem um pai de santo que lê tarô, então ele consagrou o baralho para as entidades que ele trabalha, e aí, dentro daquele sistema, ele precisava ser consagrado porque tem uma utilização relacionada àquele tema. Quem está de fora, né, que não pertence a essas denominações, ou outras, na Wicca também tem muito disso, não precisa consagrar. Né? É só você ter um baralho, misturar as cartas, estudar um pouco dessa disposição, dessas representações, que você consegue ler, porque ele está além dessa questão. Ele pode estar ligado a uma denominação religiosa, mas não necessariamente. Né? Eu nunca consagrei os meus. Eu não estou ligado diretamente a nenhuma uma denominação religiosa. Eu tenho a minha fé, as coisas que eu acredito, mas elas não interferem na minha leitura. Durante uma leitura, respeitando a religião de cada um, eu posso falar sobre o plano espiritual. Às vezes a pessoa me pergunta, como que está? Como que minha vida espiritual está? Hoje um pouco menos, mas uma pergunta que sempre aparecia um tempo atrás é, fizeram macumba para mim? Fizeram algum tipo de trabalho, algum tipo de despacho? O tarô vai ajudar a gente a responder se sim, se não, se está funcionando, se você tem que procurar uma ajuda para resolver isso, mas não depende da minha fé. É uma forma de olhar e dispor as cartas para poder responder essa pergunta, porque às vezes a pessoa está muito angustiada para saber sobre isso, né? O próximo slide tem uma carta de um tarô chamado Cosmic, tem uma representação do mago, então uma representação arquetípica de um mago. E aqui eu faço uma distinção que o tarólogo é aquele que estuda os símbolos, a história e a estrutura do tarô. O tarotista é aquele que interpreta as cartas do tarô, seja para adivinhação, orientação ou autoconhecimento. E também é conhecido por taromante, é o leitor de símbolos. Nem todo tarólogo é tarotista ou taromante. Às vezes a pessoa só estuda a estrutura e não pratica a questão
dos jogos para essa adivinhação, orientação, autoconhecimento. E tem muito taromante, ou tarotista, que nunca estudou tarologia, a filosofia e a história. Ele lê intuitivamente. Você tem que fazer um curso obrigatoriamente para ler o tarô? Tem gente que não. Tem gente que só de olhar para as cartas, ter contato com essa representação, consegue intuir alguma coisa. Quando eu trabalho só com intuição, eu não consigo te ensinar. Quando eu trabalho com a tarologia, a filosofia, a história e a estrutura deste baralho, eu consigo reproduzir esse conhecimento para cada pessoa, né? Então, eu tenho uma metodologia de ensino. Então, é importante que as pessoas falam... Eu mesmo falo tarólogo para tudo, mas o tarólogo é quem estuda e o taromante é quem lê as cartas. Por isso também a palavra taromancia, que é a arte de usar as cartas do tarô para uma adivinhação ou para uma orientação. O próximo slide tem uma coisa interessante, né? Eu tenho 3 imagens de um baralho cigano, né? No Brasil a gente fala muito isso, baralho cigano, tarô cigano. Isso só existe no Brasil, este nome, né? São cartas que elas têm na mesma lâmina um arcano, uma representação de um arcano maior e um arcano menor. É um baralho que é um pouco mais fechado, né? É um outro tipo de cartomancia, é um outro tipo de estudo, e lá fora, nos países, principalmente na Europa, a gente chama de cartomancia de Madame Lenormand. É um outro oráculo. Quando você fala nos Estados Unidos ou em algum país da Europa sobre baralho cigano, tarô cigano, ninguém sabe o que é. Isso foi um nome que foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Ele é um oráculo bem menor, ele tem 36 cartas, comparado com as 78 do tarô, e ele foi criado em 1840, é mais recente ainda. E muita gente lê baralho cigano. Não é errado falar, né? Mas é importante perceber que é uma coisa que é muito do Brasil, e que quando você vai falar com alguém ou vai estudar sobre isso fora, se fala de Madame Lenormand, que foi a mulher que criou essa metodologia e a ilustração dessas cartas, né? O tarólogo é uma profissão, né? Como eu falei para vocês, desde 2002, né, o Ministério do Trabalho reconheceu a ocupação de tarólogo e cartomante e tem um CBO, né, 516805, que fala da linha dos esotéricos e afins. Então, é uma profissão reconhecida, né? Ela não é regulamentada, porque é um conhecimento que ainda é muito disperso, ainda tem muita coisa para ser estruturado, mas é possível trabalhar reconhecidamente, né, e ter uma empresa aberta para fazer isso. Eu tenho um MEI, uma microempresa, eu recolho impostos, tudo em cima desta função que eu exerço como tarólogo e taromante, né? Então, quando eu falo para vocês sobre o tarô, mais do que um jogo, eu estou falando de uma profissão, de um trabalho que é reconhecido, que é regulamentado, né? Por isso que requer tempo, que requer estudo, porque ninguém aprende uma profissão do dia para a noite, né? Ou no final de semana. É um trabalho que a gente vai desenvolvendo aqui. Nesse slide também tem uma pintura de 1868, de um americano chamado Harry Roseland. Tem uma mulher negra lendo cartas para uma mulher branca, e é uma imagem bem característica assim, de quando a gente pensa nessa coisa da cartomancia, nas artes adivinhatórias, né? Tem uma bibliografia que eu usei para montar este material, e aí eu vou compartilhar com ele depois, ele pode passar esse material para vocês. Se alguém quiser saber um pouco mais, ou de onde eu parti para contar essas histórias para vocês, essa é a bibliografia. Inclusive, tem 3 sites aqui, né? O Clube do Tarô, o Tarot History e o Tarot School. Esse Tarot History e o Tarot School só em inglês, mas o Clube do Tarô é um site aqui do Brasil que tem muita informação bacana para quem tem curiosidade e quer entender um pouco mais sobre isso. E os meus contatos. No último slide eu coloco uma frase que eu sempre falo para as pessoas, né? Não é preciso acreditar no tarô. Ele existe. Quando as pessoas me perguntam, você acredita no tarô? Não precisa acreditar, ele está aqui na minha mão, ele existe. Ele é mais do que a gente está imaginando. É uma ferramenta que me ajuda a perceber e a trazer informações sobre o destino, sobre a orientação e sobre o autoconhecimento. E qualquer pessoa pode aprender, pode aprender. Basta ter a dedicação e o interesse em aprender a mexer com um oráculo. Espero ter conseguido falar tudo. Acho que eu falei rápido demais. Agora eu abro para vocês fazerem as perguntas, se eu ainda tiver tempo, porque eu perdi um pouco da noção.
Na realidade, você conseguiu explicar um ano em 35 minutos, 40, então você está bem. Não perdeu tempo nenhum, está muito bem. É um assunto diferente para mim, é totalmente diferente. É um aprendizado e eu estou aqui para aprender e reter, analisar, ouvir, pensar. Tem que ser um cara pensante, todos nós temos que ser pensantes, não é? Tanto é que eu incentivo muito meus filhos a serem pensantes, e a palavra está aberta. Quem desejar fazer pergunta, fica à vontade, a palavra está aberta. Boa noite, companheiros. Aos que chegaram agora, meu nome é Edmara, uso uma camiseta azul, cabelos lisos, óculos e ao fundo uma parede branca. João, maravilhosa palestra. Um dia no Corujão, com chá poético em Portugal, eu não sabia que Fernando Pessoa fazia mapa astral. E é surreal a vida que ele dava para cada personagem dele. O Sim. que ele criava, ele colocava a data de nascimento e traçava uma vida. Traçava um mapa. É muito curioso isso. Isso é muito bem lembrado. E ele defendia uma graninha extra, porque era perseguido pela Inquisição. E tem um companheiro nosso que escreveu sobre isso, é uma coisa assim surreal. Surreal. Eu estou estudando... Era fora da casinha. Eu estou estudando um livro escrito por um autor aqui do Brasil. O livro chama Leonardo Astrólogo. O Leonardo da Vinci era astrólogo. Em 1520, mais ou menos, ele pintou a Santa Ceia, que é um quadro muito famoso dele, Cristo no meio de uma mesa com 6 apóstolos de cada lado. Cada apóstolo representa um signo. E a posição das mãos que ele pintou fala sobre cada um dos signos. Eu acho isso maluco. Ele demorou 15 anos para pintar o quadro. Não é que ele sentou e teve uma luz e falou, vou fazer essa imagem. 15 anos estudando astrologia, Bíblia, para entender os apóstolos, qual apóstolo queria colocar em cada signo e justificar isso na posição que ele pintou cada uma das mãos. Então, quando a gente fala dessas ferramentas, historicamente, tem tanta coisa que eu poderia trazer e poderia falar, né? Não quero me desviar do assunto, mas, por exemplo, tem muitas passagens na Bíblia sobre astrologia. Os Reis Magos, eu acho que é mais fácil de explicar para vocês. Quando os Reis Magos olham para o céu, procurando a estrela de Belém para chegar na manjedoura, é astrologia. Toda vez que eu olho para o céu e interpreto um sinal para chegar em algum lugar tomar uma decisão, é astrologia. Né? Só que o tarô veio muito depois, e aí, já quando a gente tem uma questão com a impressão, o desenvolvimento da indústria gráfica. E aí isso me lembra uma outra curiosidade, que muita gente até hoje fala que o tarô veio do Egito. Tem o tarô egípcio, o tarô veio do Egito. Não veio do Egito. Né? As primeiras provas documentais de tarô são de 1400. Os primeiros baralhos que iam gerar um padrão que a gente entende com essas 78 cartas que eu falei para você. Quando foi descoberta a Pedra de Roseta, e foram traduzidos os pergaminhos que foram encontrados nas pirâmides e em tumbas na região do Egito, a palavra tarô e esse conhecimento sobre os arcanos não está lá. Né? Você pode falar que tem uma energia, que tem referências, mas o tarô não veio do Egito. E as provas documentais são da Itália, as primeiras que a gente tem. Mas obrigado. A palavra continua aberta, mas alguém que quiser comentar, fica à vontade. Esse silêncio é assustador. Ou ninguém me entendeu, ou eu falei demais. Eu pode perguntar qualquer coisa. Boa noite, desculpa por entrar um pouco tarde, mas o companheiro sabe que eu fiquei internada, saí da internação e estou com Covid, então foi, né? Não é um assunto muito novo. Eu sou de descendência cigana de pai e mãe, né? Então, para mim isso faz muito sentido. É que as pessoas não conseguem entender, por exemplo, que a astrologia já era usada na navegação. Então, quando eles falam dos monstros do mar, não eram os maremotos, né, várias coisas que eram utilizadas. Então, se eu mostrar aqui para vocês, a gente está entrando na quaresma, né?
Eu não sei se você já fez isso, né? Tá aqui o meu não é por... Não faço por... Lenormand. É um Lenormand, porque eu sou cigana. Minha Santa Sara, e os arcanjos, né? Tudo bonitinho. Por quê? Eu tenho orgulho de carregar muito esse sangue cigano, orgulho de hoje conseguir estar realizando em maio, uma festa junto com a prima da cultura e da arte cigana para desmistificar essa coisa que tarô adivinha, não, tarô não adivinha, tarô não dá respostas, ele te dá caminhos. Exato. Mas junto com astrologia. E junto com N outras coisas. Não é magia, é estudo. E quando você falou de Leonardo da Vinci, eu sou apaixonada por ele, porque ele era o maior astrólogo. É o que eu falei um pouquinho no começo, talvez antes de você entrar, a distinção entre oráculos do ser e do estar, né? Depende da pergunta que a pessoa está me fazendo. Uma ou outra ferramenta pode responder isso de forma mais objetiva. E a complementaridade de várias é onde eu consigo construir a sua história, te ajudar a perceber isso e você levar isso mais adiante. Mas isso é muito importante. Por que eu estou falando? Porque, assim, na neurociência eu estudo a pineal e a glândula de Deus. Sim. Tá? Justamente por essas questões todas. E para as pessoas não entenderem que não é nada de errado, não é coisa do demônio, não é coisas... Pelo contrário, né? Você deu um exemplo muito bonito dos 3 reis magos. Existe um livro... Desculpa te cortar. Existe um livro importantíssimo para quem estuda tarô, que chama Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores. É um livro que é publicado pela editora Paulus, que é uma editora católica, e tem uma foto muito emblemática do Papa João Paulo II, no gabinete dele, com esse livro em cima da mesa. Sim. O Papa também estudava tarô. E até hoje ainda tem essa coisa de que é proibido, que não pode. Eu tive a oportunidade de atender um monge da São Bento que ficou cego. E lá eu descobri que os mais místicos estão ali. Eu aprendi e conheci os padres, que veio da Espanha, os padres exorcistas, conheci os rituais que eles fazem de proteção, a defumação, o incenso que eles queimam, que tudo isso são coisas que eles falam, são as proteções que ficaram para nós, porque ele falava, Jesus ganhou incenso, mirra e ouro. Né? Então, é importante trazer isso, e me deixou muito feliz, meu coração muito feliz, porque, que nem ontem eu assisti um filme sobre a guerra, né? Os primeiros a serem perseguidos não foi só no Porrágenos, né? Em Auschwitz. Teve Marratos, eu posso até mandar para vocês, né? Que foi um campo de concentração onde eles faziam experimentos horrendos com os ciganos. Eles chamavam de espanhóis, catalãos. E as pessoas não têm a dimensão do que é isso, de ser um povo perseguido, e por conta de coisas que as pessoas não entendem, as pessoas se afastaram. Os egípcios falavam, na época de Imhotep, que a gente não usa 1% do nosso cérebro. E ele foi o primeiro médico, não foi Hipócrates. Quem conhece bem a história da medicina sabe que foi Imhotep. Ele que conseguiu fazer N coisas, inclusive, né, o embalsamento. E eu falo, isso é muito importante, as pessoas verificarem que discriminação, muitas vezes, não é ser deficiente, ser negro, ser baixo, ser gordo, nós termos, sim, uma outra etnia, nós termos, sim, outras formas, porque até hoje as pessoas utilizam a astronomia para colheita, pesca, para cultura do gado, para tudo. Né? A Jane mandou uma pergunta pelo chat.
e eu acho que vai um pouco em cima do que você está falando também. Ela perguntou aqui, primeiro, obrigado, né? Ela achou a palestra, me deu parabéns pela palestra. Depois ela perguntou, onde entra a intuição na hora de usar o tarô? Né? Precisa ser intuitivo para ler o tarô? Não. Mas à medida que você vai aprendendo a ler esses símbolos, a sua intuição vai se desenvolver. E como que ela acontece na hora? Quando eu tiro uma carta, ela tem N significados, em camadas. Né? Então, um arcano maior, por exemplo, ele fala do plano material, mental, sentimental, espiritual. Então, eu vejo a pergunta que a pessoa está fazendo, tiro o jogo para ela e a minha intuição vai trazer quais são as palavras-chave, os conceitos que melhor se encaixam no momento que ela está ali. Então, a intuição é uma coisa que a gente ela não está ligada diretamente ao processo de ensino ou de leitura. É algo que você vai conseguindo desenvolver e é como se fosse um sentimento que te direciona a falar coisas que estão relacionadas àquela carta, à questão que a pessoa está me trazendo. Então, precisa ser intuitivo? Não. Mas se você aprender a jogar, você vai desenvolver a sua intuição. E como que ela se apresenta? Ajudando nessa sincronicidade. Né? Um arcano tem 20 palavras que a gente pode pensar que resumiriam esse conceito arquetípico. Mas a minha intuição fala tal coisa, usa tal conceito. É um processo muito rápido, quase sináptico, mas ele me ajuda a trazer a mensagem exatamente do que a pessoa está ouvindo. E é como a Rose estava falando, então tem uma parte espiritual também, a intuição também faz parte disso. Tem coisas que eu falo que eu não sei de onde vem, mas era o que a pessoa precisava ouvir. Como que isso acontece? Eu tenho mediunidade? Não nisso. Mas quando eu estou acessando esse conteúdo arquetípico, simbólico, vem uma mensagem. Fala isso para essa pessoa. E quando você vê, faria muito sentido. Algo mais? Legal. Mais alguém? Eu postei para o Neymar o filme que eu assisti. Se vocês assistissem, seria bem interessante. Ótimo. Neymar, depois puder colocar no grupo lá, por favor. Eu ponho. Não é tanto de espiritualidade, mas sim da perseguição de povos. Porque ainda essas tradições ainda são tão perseguidas, sendo que o mestre dos mestres não fazia acepção de pessoas, de religião, não fazia acepção de nada. E nós, como seres humanos, às vezes temos a pretensão de fazer isso. Isso é muito triste. É muito triste. Nós somos todos irmãos, e eu acho que a gente tem que se tratar como irmãos, independente de qualquer coisa. E eu falo que quem estuda, eu não sei a descendência, né, do nosso palestrante, mas assim, quem tem a descendência cigana, a gente leva isso muito a sério, a humanidade. Eu sou típico brasileiro, uma mistura de italiano com português, mas com principalmente indígenas. Né? Minha avó, então, principalmente materna, era... Você tem a pagelança, que é super importante, né? Que nós ciganos, muito forte. Pachadron. Eu já cheguei a sacerdotisa. Mas eu sou neurocientista. Neymar quer falar? Neymar quer falar? Não, eu quero só agradecer, porque eu estou viajando aqui, né, na conversa. Acho que, como eu tinha falado para o João anteriormente, anteriormente começar a nossa reunião, né, é sempre um prazer encontrar com ele. Ele, assim, é uma pessoa que, desde quando a gente trabalhava mesmo junto, né, era um cara que era, fora da curva. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha se voltado para essa questão, né, toda do tarô, dessa questão mais, sei lá, não sei como definir melhor, né? Acho que qualquer palavra... falou holística. Então, assim, eu falei, cara, engraçado que, assim, é incrível como, vamos dizer assim, as coisas vão acontecendo na vida da gente e assim, você fala, quando fala, não, o João do tarô, tá muito voltado a essa questão mística, assim, essas coisas. Não, mas era a cara dele. Obrigado.
Era a cara deles aí. Tipo assim, até quando você criou o Oráculos lá, eu falei, meu, isso é o João, isso era o João. Ele tava perdido por um tempo, mas ele encontrou. O tarô faz isso com a gente, ajuda a gente a encontrar o caminho, né? Sim. Eu não sou dono da verdade. O que eu tentei trazer para vocês é um resumo de várias pessoas que eu tive contato, de vários livros que eu li, e uma forma de sintetizar isso. Então, para quem tiver interesse ou tiver outras opiniões, a gente depois pode discutir sobre isso. Tem outras formas de olhar, mas eu acho que essa forma de explicar ele como um alfabeto, como símbolos, com essa coisa arquetípica, é o jeito mais simples da gente entender como funciona. Então, depois eu vou compartilhar o material. Quem quiser trocar ideias comigo ou saber mais, eu respondo com prazer. Se alguém tiver interesse de fazer um curso, de fazer uma consulta também, a gente pode conversar depois. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Estou muito feliz, eu tenho muito carinho, porque trabalhei com inclusão durante muito tempo, então ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês, sendo ouvido, é mágico. Escuro. Bom, eu vou fazer uso da palavra, presidente, para a gente terminar a reunião. O Neymar tem toda a liberdade em colocar o contato do João Carlos no grupo do Rotary. A Jani quer os contatos dele nas redes sociais, pode passar depois, você vai ter um tempinho para dar suas considerações finais. Eu estava com a câmera fechada porque eu assisto a reunião no celular, e aí ou faz uma coisa ou outra, então eu tiro a imagem, era por isso, eu não estava dormindo, nem saí da reunião. Vou fazer um comparativo aqui, pode ser meio banal para todo mundo, mas eu estive presidente de um outro clube. O nosso está fazendo 3 anos. Eu estava presidente de um clube que fez 80. Eu fiquei na gestão 19, 20, 20, 21. E é um clube que muitos projetos em Londrina, como o Lago Igapó, Universidade Estadual, o Aeroclube, surgiram da tribuna deste clube. Mas eram donos da Aviação Garcia, Jabura, esses caras quebrados que se batiam para pagar o talão de luz no fim do ano. Obviamente que eu estou sendo irônico, não é? E esse pessoal se reunia e, de fato, no âmago, no núcleo, na célula, para dizer o quê? O que é rotariano? São líderes que se reúnem para discutir problemas da comunidade e encontrar soluções. Isso que um rotariano faz. E em uma determinada oportunidade eu dei um espaço para o prefeito, Marcelo Birinati, ir lá e fazer uma prestação de contas do que ele estava fazendo como prefeito. Mas eu disse, não faça política, apresente o seu trabalho e encerra o assunto. Não faça política na tribuna do clube que vai dar furo. Depois eu dei um espaço para o presidente da Câmara, o Ailton Nantes, fazer a prestação lá no nosso clube, por ser tradicional, porque estão os grandes advogados, grandes empresários. O pessoal disse que para ser rotariano é rico. É sacanagem, né? Só a minha cota que não chegou, né? Porque eu estou esperando essa riqueza. Neymar, você está esperando a tua também, estou sabendo. Tá? Nós estamos tudo esperando essa cota e não chega. E não é nada disso. Tá? Óbvio, nós precisamos de gente com poder financeiro. É claro que sim. Né? Isso é necessário. E eles foram muito profissionais no que eles fizeram ao prefeito e o presidente da Câmara. O que eu quero dizer com isso, João Carlos? Que na sala tem ateu, católico, etnia cigana, holístico, evangélico, tá? E você não desrespeitou ninguém. Você não entrou em nenhum campo que desse conflito. Você foi um cara extremamente profissional, discreto, falou com teu coração e tua sabedoria, ok? Você tem o meu respeito, a minha admiração. E é isso que a gente espera em Rotary quando trazemos pessoas para falar. Eu gosto muito de brincar, você pode ver quando eu entrei na reunião, eu fico zoando, mas eu sou um cara bastante objetivo, quem trabalha comigo, está no clube, sabe disso. Tem a companheira Rosemarie,
Falei, eu não vou te chamar de você, eu não sei te chamar de você, só de senhor. E ela é ligada à vida militar, eu fui da Polícia do Exército na época do Figueiredo, em Brasília, então você carrega, né, e desde os 11 anos eu era guarda-mirim, usava farda, enfim. Então, uma coisa que eu considero muito importante, tanto para nós que estamos na sala, como para quem vai assistir esta reunião depois, futuramente, seja no YouTube, seja compartilhando com amigos, familiares, enfim, é o respeito. Ele está acima de tudo. Começa por aí. Quando há respeito, não há conflito. É fácil você resolver as coisas, mesmo que os dois discordem, porque pensa o seguinte, um clube de Rotary é composto de líderes. Nem sempre os líderes concordam. E se você não tiver uma liderança com a capacidade de falar, não, vamos então intermediar, vamos conversar, e não tem problema, não estou aqui para converter, não estamos aqui para mudar, não, você tem que pensar só rota, você tem que pensar só maçonaria. Não, você tem que ser você, a tua essência que nos interessa. Você trouxe algo fantástico, com certeza todos gostaram. Eu vou te dar um minutinho para você fazer as considerações finais e eu estarei encerrando a reunião, por favor. Muito obrigado. Eu acho que você conseguiu descrever muito da minha sensação de ter sido convidado, né? O respeito ao máximo por todas as pessoas que estão ouvindo, de desmistificar algo que é tão envolto de preconceitos, distorções, opiniões muito enviesadas, de algo que é muito simples, que é muito útil, né? Eu já ajudei muita gente em atendimentos que passavam por crises gigantes, e a pessoa só precisa de uma orientação, né? Independente de, e eu ensino isso muito para os meus alunos, independente do conhecimento técnico, quando eu estou lendo ou quando eu estou falando aqui com vocês, é uma alma tocando a outra. Então, eu procurei ser muito simples, muito objetivo, para conseguir trazer um conteúdo muito complexo, e eu acho que eu consegui, pelo menos, tocar um pouquinho o coração de vocês, para quando ouvirem essa palavra oráculo, tarô, taromancia, falar, opa, peraí, não é bem assim, eu acho que dá para a gente pensar um pouco diferente sobre isso. Se houver interesse, futuramente eu posso voltar e falar mais, ou posso falar sobre astrologia, e aí vocês que vão me dizer isso. Mas, de novo, só tenho a agradecer, gratidão infinita pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Legal, João Carlos. Se você quiser digitar aí já, como você está nas suas redes sociais, a Jani pediu, e é interessante que também vai ficar gravado já, o que está sendo gravado, essa reunião, é legal que você já coloque aí, compartilhe conosco seus endereços, enquanto você vai estar compartilhando. Neymar, você tinha conversado de uma outra palestra, inclusive a Edmar estaria envolvida com uma pessoa que é médica, falar do tratamento de câncer já está em andamento, né? Áudio ativado. Essa daí já estou alinhando com a Adriana e com a Carmen também. Perfeito. Está excelente. O João Carlos já colocou o endereço dele, como vocês podem encontrar. O Neymar vai colocar no grupo depois. Quero incentivar todos a compartilhem coisas no grupo do clube. Tirem o pessoal da zona de conforto, mexam. Faz o pessoal elogiar ou criticar, não tem problema. Vocês têm a liberdade, vocês são associados representativos. O que eu preciso é movimentar, fazer com que as pessoas leiam e falem, caramba, mas espera aí. E aí vai lá e fala, mas eu não penso assim, nossa, é tudo que eu quero. Bom, Neymar, você me conhece, né? Eu vivo tacando lenha na fogueira, né? Só para ver o circo pegar fogo, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Mas isso faz parte, faz sentido. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. João Carlos, foi muito bom te ouvir, ter conosco aqui a tua presença, o que você nos trouxe. Eu vi que o Sony passou por aqui, saiu meio rápido, mas eu já fiquei muito feliz. O Sony tem passado momentos delicados, críticos, usaram o nome dele no Banco do Brasil, tiraram uma quantia absurda lá no nome dele, processo, olha,
Então, eu tenho acompanhado ele nos bastidores. Eu sou um cara chato, a pessoa só me começa a me mandar mensagem, fala, esse cara está precisando de dinheiro, vai pedir dinheiro para mim. E fiquei muito feliz de ver o Sônia, inclusive, na hora que terminar a reunião, vou agradecer eles ter estado conosco, agradecer a todos vocês. Eu quero convidar a todos para saudarmos a bandeira nacional com uma salva de palmas. Quero te desejar uma semana abençoada, que você esteja bem, correndo atrás dos objetivos, as dificuldades sejam superadas. A Edmara acho que vai se associar, não, Neymar. Maior cara de pau aqui, o presidente, não. Ela já chega na reunião e falou, aquele cara vai convidar eu para ser rotariana de novo, na cara de pau. A reunião do Alex Garcia não fechou até hoje. Então, precisamos, trazemos ele de novo, se você se tornar rotariana, trazemos quem se quer de novo. Quando eu vi o Neymar, o Alex Garcia, o Antônio, eu ali, eu não acreditava. Falei, Neymar, aquela reunião, ela continua. Que coisa linda, Antônio Celso. Vocês veem, eu costumo dizer para quem está de fora, falo, olha, não sei quem já foi em reunião aí de Rotary, tá? Não estou criticando, pode ser algum. Mas eu falei, se vocês entrarem na reunião do Rotary PCD, vocês vão ver que a nossa reunião é falada no coração, de coração para coração. Nós não racionalizamos, não fazemos média, não... vou usar o termo aqui mais correto, não puxar um saco de ninguém, não. Nós fazemos uma coisa como ela deve ser feita, eu não faço média com ninguém, esse era o termo que eu queria usar, mas já foi agora também. E se vocês observarem, tem reunião nossa, eu particularmente sou um cara chorão, acabo me emocionando, principalmente quando o Caio fala. O Caio mexe comigo, né? O Caio é um cara... Puxa, se eu acho que eu tenho dificuldade, quando eu ouço ele, eu fico com vergonha. Acho que eu choro de vergonha. Mas de emoção em ver a superação dele. E tantas outras palestras, quem está conosco já há mais tempo, não tem como não se emocionar. Então, esse é o objetivo do Rotary PCD, trabalhar com vidas, com seres humanos, não com ego, não com orgulho, sabe? Não com a posição social. Para mim, isso, sinceramente, eu respeito, admiro, mas eu busco aquilo que as pessoas têm para oferecer ao outro. E, graças a Deus, a gente tem encontrado nisso em todos que têm vindo. Quero desejar a você uma excelente semana a todos. Dimara, vamos conversar, tá? E vamos, Obrigada, tá bom? Antônio. Não, Uma Alex boa noite para Garcia não vocês. sai. E uma excelente semana. Tchau.